Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o meu grupo, junto com o Samuel, com a Mumbu, com o Frazão, para apresentar nosso trabalho da disciplina de Metodologia e Conteúdos do Ensino de História. O texto que a gente escolheu para tratar nesse podcast é o texto do Antônio Prost, 12 lições sobre História, em especial o capítulo 5, Os Tempos da História. Então a nossa intenção é propor uma discussão muito tranquila, sem muita formalidade, fazer algo bem mais leve, muito mais acessível, mas claro, com muita responsabilidade, com muita seriedade, relacionando alguns conceitos trazidos pelo autor ao longo do texto com outros conceitos já difundidos das ciências humanas, em especial da historiografia, e espero que todos vocês gostem. Nosso trabalho será dividido em blocos. Nós teremos uma introdução, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Um abraço! Bom, pessoal, então para dar início ao nosso primeiro bloco, eu passo a palavra para o Samuel, a qual a gente vai começar a nossa discussão a respeito do que vem a ser o tempo social. Olá pessoal, aqui é o Samuel. A princípio nós começaremos, como o Derek bem nos diz, sobre essa questão do tempo social em relação aos tempos da história. Mas o que seria de fato o tempo social? O que é essa questão do tempo social? O tempo social, ele trata principalmente de um tempo das coletividades, das sociedades, dos estados e das civilizações como um todo. Ele seria basicamente uma referência comum a cada indivíduo de um determinado grupo. E quando a gente pensa no que é o tempo social e na sua definição, a gente pensa também necessariamente o que não é o tempo social. E o que não seria o tempo social? O tempo social, os tempos da história, ele não é o tempo físico, nem o tempo psicológico, tampouco é o tempo dos astros ou relógios, nada disso. Ele também não é uma espécie de unidade de medida, onde os historiadores se servem desse tempo para medir os reinados e comparar um com os outros. Na verdade, o tempo da história, ele de alguma forma está incorporado a essas questões de documentação, aos fatos. O tempo, ele é a própria substância da história. E um ponto muito legal que a gente tem com essa afirmação de que o tempo histórico, ele não é de caráter psicológico, é que isso nos difere bastante da perspectiva de tempo proposta por Santo Agostinho. Então esse tempo a qual nós estamos nos referindo se difere bastante do que Santo Agostinho propôs, aquela questão de o tempo da alma e o tempo do mundo. Seria mais um tempo, como eu havia dito, o tempo das coletividades, dos estados e das civilizações. Esse de fato é o tempo histórico, o tempo social. Cabe ressaltar também que o tempo da história, ele não está ligado a uma questão de duração psicológica, que é uma duração impossível de medir, principalmente a intensidade e as especificidades. Um exemplo disso é o tempo da guerra. O tempo da guerra, embora ele seja, historicamente falando, um tempo curto, do caráter psicológico dele, ele possui uma intensidade e uma especificidade muito maior. Então ele parece ser um tempo ainda mais amplo. Mas não é necessariamente esse tempo que a história se trabalha, que a história se prende. Então, para o tempo da história, o tempo social, o tempo, ele também não é os mesmos para todas as sociedades. E isso é muito importante para a gente pensar a história do tempo histórico, em especial o tempo das sociedades ocidentais, como que eles se formaram, como eles se unificaram e o que é a nossa compreensão de tempo na modernidade e na contemporaneidade. Vocês têm alguma coisa a falar? Matheus, Derek? Eu tenho. Eu também tenho. Pode falar primeiro. Eu vejo que essa questão que você falou do tempo na contemporaneidade, que ele se difere do tempo anterior, é interessante a gente pensar que antes o tempo ele era contado pelas eras e pelas dinastias,
de cada processo que estava acontecendo ali. Aí agora, desde o século XI, começou a ter essa questão de ser contado com base nessa fusão de conceitos do judaísmo com o cristianismo, e a partir da colonização, começou a utilizar essa medida de contagem de tempo, né? Complementando o que o Samuel estava falando, eu acho interessante a gente pensar que o tempo social ele é uma criação da sociedade, do homem. Porque a gente costuma pensar que o tempo ele é essa coisa além da gente, como se fosse só uma lei da natureza, mas ele acaba sendo uma maneira da gente ver o mundo só. Certo. Eu acho que a fim de sintetizar, então a gente pode entender que a história ela se faz a partir de um tempo que é complexo, construído e multifacetado, né? Que é um pouco disso que o Frazão estava falando. E essa construção ela não acabou, ela ainda está por escrever, né? Acho que a gente finaliza assim o primeiro bloco, então. Em seguida a gente começa o nosso segundo bloco a respeito da era cristã. Bom, então vamos dar continuidade aqui agora no bloco 2. A gente vai falar sobre essa questão da unificação do tempo e da era cristã. E é interessante a gente pensar na unificação do tempo como esse sentido, como se fosse homogêneo, né? Até que momento que isso começou a suscitar no Ocidente? Porque anterior, até indo um pouquinho além da abordagem que o Proust coloca, em cada território do Ocidente havia uma contagem de tempo. Inclusive, por exemplo, na América Latina, todas as civilizações que aqui estavam tinham uma capacidade da contagem de tempo que até diferia do que ele coloca sobre as eras e as dinastias, né? E a contagem de tempo, ela tinha esse ciclo de começo a partir do momento de uma era, né? Ou do começo e da queda de um império ou de uma dinastia. E a gente também tem esses povos que não adentraram, né? O Proust não adentrou nessa questão dos povos latino-americanos, da complexidade da contagem de tempo deles, pela questão do céu e das estrelas e muitas questões da natureza, né? E aí, quanto a isso, eu achei interessante também que quem vai discorrer e auxiliar no processo dessa compactuação, dessa unificação do tempo cristão, é um monge, né? E ele vai começar a observar algumas características do judaísmo, pelo que eu entendi, e fundir isso com o cristianismo, e aí, nisso, ele vai trazer essa perspectiva, essa fusão entre os dois, algo que se conecte entre essas duas percepções aí do cristianismo, que vai criar essa unidade. E aí, como que essa unidade se constitui, né? Ela vai se constituir a partir do momento que começa aquele processo de navegação e de expropriação, né, de invasão aí de todo o Ocidente, que essas ideias são despejadas com extrema violência, e aí acaba que oprimindo a contagem de tempo de cada povo. Então, cada territorialidade tinha essa contagem de tempo, só que aí nesse momento houve essa imposição da contagem de tempo, seguindo essa questão do nascimento de Jesus Cristo, né? E aí, Frazão, como é que você tira disso daí? Além disso, a gente pode ver nessa unicidade que a era cristã traz, e usar uma concepção teleológica para o tempo, que ela tem um começo e vai chegar num fim. Ela tem um devir na história, ela tem um caminho que ela vai seguir. E é interessante, né, a gente acompanhar esse processo que parece que tem uma mentalidade que acredita num tempo que ele é progressivo, né? Como se o tempo ele sempre estivesse em ascensão para o que é sempre progresso, e nessa linearidade, né? E nunca como se o tempo ele fosse retroceder em algum momento da história. E que a gente acompanha, né, essa epifania toda de seguir uma linha horizontal de progresso, assim, né? E que é colocado que não é bem assim, né? Olha o momento que a gente está vivendo hoje. Você acha que isso daí é progressivo? Jamais. A gente vê o cristianismo. Eu acho que... Pode falar, Samuel, fica tranquilo. Desculpa eu te cortar, Dérico, mas eu acho que assim, um grande exemplo dessa epifania, né?
a qual a Mumu nos falou em relação a esse sentido, talvez, da história, seria o próprio Fukuyama, né, quando ele fala dessa questão sobre o fim da história, né, que esse sentido progressivo da história, principalmente ali quando a gente chega na era do capitalismo, do liberalismo, que a história tinha chegado ao fim, que não tinha mais história e que, de alguma forma, o capitalismo seria um meio de emancipação de toda a territorialidade. E isso, ao meu ver, é no mínimo, qual que seria a palavra? Ingênuo, né? Acho que no mínimo a gente poderia dizer que é ingênuo. Bom, retomando o que a Mumu falou um pouquinho lá atrás, a respeito do cristianismo, eu acho que esse fato também do cristianismo conseguir reunir essa conjuntura, né? A partir do momento que a gente pensa num calendário cristão, né, num antes e um depois, tendo como marco referencial o nascimento de Cristo, eu acho que tem muita relação também com o fato da religião cristã ser uma religião proselitista, né? Uma religião que pregava pela universalidade da palavra. Então, a partir desse momento que o cristianismo consegue se estabelecer enquanto modelo civilizatório hegemônico, ele traz essa perspectiva de tentar abraçar tudo aquilo pelo qual ele foi se expandindo. Então ele abraça o calendário lunar dos judeus, o calendário solar dos romanos. Então todas essas particularidades ainda continuam presentes dentro do calendário da era cristã. Eu acho que só para a gente poder pincelar esse pedaço que o Mumu falou lá no começo. E voltando ao que o Samuel estava falando, junto com o Frazão, a respeito das concepções teleológicas, né? A gente vê que essa mudança a respeito do tempo começa a iniciar só no Renascimento, né? Até então se tinha a ideia de um tempo muito parado, muito estagnado, com o cristianismo, um tempo que ainda permanecia circular, na qual, mesmo com a concepção teleológica de um final, ele só aguardava pela chegada do Messias, né? O fim do tempo, o fim dos tempos, o julgamento final. Com o Renascimento, isso começa a se alterar, a gente passa a ver transformações marcadas ao longo do tempo, né, com a virada dos séculos. Chega no século XVIII, a gente tem o estopim da Revolução Francesa, que marca de vez uma ruptura muito grande, né, uma mudança muito brusca naquele curto intervalo de tempo, e consolida isso no século XIX. A maioria das correntes de pensamento do século XIX tem uma certa concepção teleológica. O próprio marxismo, do outro lado, o positivismo do Comte, né, a história caminha para algum lugar. Ela caminha em sentido algum rumo. Eu acho que é isso, para a gente fazer essa síntese. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma indagação, assim, criar um debate de essa questão da unificação do tempo, né, de pegar todos os territórios, que cada território, cada povo vai ter um tipo de contagem de tempo anterior a essa contagem de tempo que começou a se instalar ali no século XI e tudo mais, e Renascimento, essa coisa toda. E aí, na minha percepção, eu acho assim, de uma agressividade, de uma violência, essa imposição da contagem de tempo cristã para os outros povos, com outros tipos de contagem, até mais complexa do que isso, né? Como que é para vocês? Isso, como soa isso? Porque para mim soa muito violento na realidade. Violência simbólica, né? Imprimindo o poder da igreja em cima de outros povos. Porque esse tempo que é colocado, esse tempo cristão, ele não consegue observar alguns ciclos da natureza, da quais os outros povos, com as contagens de tempo deles, conseguiam observar. Por mais que é o judaísmo que tem um rolê das luas. Isso mesmo. Né? Por mais que o judaísmo tenha ainda essa questão do ciclo das luas e tudo mais, e tenha várias metáforas de questões naturais aí dentro da Bíblia, eu vejo que não é tão complexo quanto, por exemplo, os maias, né? E aí, os maias com essa potência toda, e aí teve que aguentar essa contagem de tempo ela abaixo, né? Como que isso para mim, eu fico pensando nessa questão dos povos latino-americanos, assim. Eu vejo que é uma reflexão muito pertinente, né? Porque mesmo que o Proust não traga isso no texto, a gente tem que olhar para cá também, para o nosso continente americano, na qual já existiam povos aqui
que viviam antes do cristianismo chegar, né? Antes do cristianismo ser imposto. As civilizações maias, temos as civilizações astecas, né? Então é um pouco do que o Frazão falou. A hegemonia que o cristianismo consegue alcançar é resultado de violência, da imposição. E a violência, como a Frazão menciona, simbólica, nem sempre ela foi simbólica. Ela é uma violência que chegou às vias de fato, a gente sabe muito bem disso, né? Olhando para a nossa própria história. E dentro desse debate ainda, será que nós, assim, enquanto historiadores, a partir do momento que a gente entende a história a partir de uma noção, de uma história universal, nós estamos compactuando e perpetuando essa noção cristã e, como a Mumu disse, violenta da história? Você diz assim, da gente seguir esse calendário no nosso cotidiano, né? Ainda levar para frente esse tipo de comportamento de contagem de tempo de antes e depois de Cristo. É isso que você quer dizer? Exato, exatamente. Nossa, isso é de uma intensidade gigantesca, né? Da gente pensar nessa questão. Porque como é que a gente se comunica, né? Até academicamente, assim, com todo o Ocidente, sem ter que calendário que nós vamos seguir, né? Tipo, a gente vai seguir o calendário dos Yanomamis, e aí como que isso vai se aplicar na nossa vida cotidiana, assim, né? Por mais que eu acho que tenha coisas extremamente sensíveis que vão trazer para nós, enriquecedoras, como que o poder ele é tão fora de exercido assim, que a gente não consegue viver sem seguir isso. A contagem do nosso dia, a relação que a gente tem com ciclos, enfim. Fica sem chão, né? Você trocar tudo de uma vez, o jeito que você vê o tempo, porque coloca todo mundo numa mesma sintonia, quase, né? É a questão da unificação, né? Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Samuel? Acho que seria basicamente isso, Derek. E como a Mumu disse, é uma espécie de estrutura estruturante, né? Onde estamos todos meio que pré-determinados. Acho que a gente consegue enxergar a força que como o modo que o cristianismo se enraizou no substrato da nossa sociedade, principalmente ocidental, né? Mesmo que a modernidade seja algo que é marcado pela ideia de mudança, transformação, a gente já andou séculos desde o Renascimento, né? Quando essa perspectiva começa a se alterar, e mesmo assim, o cristianismo está dentro do nosso cotidiano, em diversas práticas, desde a contagem do calendário até muitas outras. Eu acho interessante a gente pensar, por exemplo, que nós ainda estamos, de certa forma, na contagem do tempo cristã, dessa era cristã. Então, essa era cristã ela não se encerrou, porque nós estamos ainda baseando, né, tudo nesse calendário cristão. E aí a questão é, o que significa a era cristã? E por que a contagem de tempo é dessa forma? E o que isso desencadeou nos nossos processos? Né, nossos processos produtivos, de expropriação e enfim, né, porque a gente está nessa era cristã, e o que essa era cristã vai significar posteriormente quando houver alguma ruptura disso tudo, né, que agora nesse tempo presente a gente não consegue observar. Bom, pessoal, agora a gente gostaria de falar do tempo, da história da memória, que é como o historiador lida com esse aspecto do tempo social no seu trabalho. Para isso, a gente tem que ter em mente que ele faz um vai e vem entre o presente e o passado. Ele coloca um pé no passado para entender o seu objeto de estudo, mas ele ainda se distancia com um pé no presente. Então, nós temos que diferenciar o tempo social, que é o assunto tratado, e a memória, que não seria bem o assunto do historiador, porque a memória não consegue criar essa distância do ponto de vista do historiador, porque ela é carregada de emoção. Ela é muito subjetiva, ela está presa ao ponto de vista de uma pessoa só na sua condição. Isso impossibilita de ser objetivado para a pesquisa do historiador. Eu acho interessante isso que você disse, porque o historiador ele tem essa coisa de ser a terceira pessoa do que aconteceu, né? Então ele não só avalia
por essa questão extremamente íntima e afetiva, né, que suscita emoção, mas ele tem sempre esse viés de estrutura, né? E precisa ter essa consciência de todas as estruturas e o contexto que condicionou determinadas coisas, e não somente esse sujeito isolado que teve essa particularidade, né, de se emocionar, de até fazer um saudosismo de determinada coisa, assim, né? Eu acho que é fundamental também lembrar que a história e a memória, elas se fazem do uso do mesmo tempo. Só que aí entra a diferenciação que o Matheus citou agora há pouco. A memória, por ter essa carga afetiva, com o passar do tempo, com o acúmulo de experiências, essa memória vai se transformando também, ela vai se alterando, né? A carga emocional está ali muito presente. Diferente da análise histórica, né? do profissional da história. Que com esse distanciamento, ele vai tentar entender não só o fato como ele se deu, mas todo aquele processo que permeava o torno do acontecimento. Eu visualizo um pouco esse processo de memória de história não como coisas ambivalentes, assim, né? Então, não são polos. Eu vejo que uma tem relação com a constituição da outra, assim, né? É lógico que é necessário um tato para observar essa questão da memória, porque ela tem um viés afetivo, porém, quando a gente vai, né, adentrar em outras questões como patrimônio, essa memória, né, essa identificação, essa questão afetiva, ela é muito valorativa, né? Mas aí vai ter essa outra pessoa que vai tentar se colocar fora dessa relação emotiva, né? Mas eu acho que elas não são, eu acho que na realidade precisa de muito tato para adentrar em memória e história, porque eu não acredito que sejam polaridades tão distintas, assim, mas complementares, sabe? Exatamente, mano. O Proust trata um pouco disso, né? Ele cita, pouco antes do final, de que a gente não deve desfazer da memória por completo, pelo contrário, ela também deve ser usada, né? Se a gente parar principalmente para poder pensar na questão da história do cotidiano, a história local, tem muito do uso da memória, né? A memória, ela faz parte, sim, desse jogo que constitui o fazer história, né? Acho que a grande diferenciação é que quando ele parte da questão da análise, né? A gente não pode ter só a memória para fazer uma análise sobre determinado processo. Sendo um europeu, ele adentrar em alguma questão de memória, novamente ele retorna naquela questão, que acaba pejorativizando um conhecimento que se difere do conhecimento acadêmico, mas esse conhecimento ele não pode ser apagado. A gente só tem uma forma de resgatar ele, né, do cotidiano e tudo mais, do história oral, através dessa memória, né? A gente, como historiador, a gente precisa ter esse tato de adentrar nessa memória e saber que ela vem carregada de questões afetivas. Porém, essa memória, ela não pode ter né, essa percepção de nós, como acadêmicos, como historiadores, de ser distinta ou, sei lá, de alguma forma, na linguagem, transformar ela como não valorativa contra esse conhecimento que o Proust coloca, que é um conhecimento de um homem europeu acadêmico, né? Eu acho que quando o Proust ele suscita essa questão de um certo distanciamento do historiador, eu acho que também tem muito a ver com uma questão de campo de atuação. Eu acho que quando o historiador ele se apega muito à memória sem esse distanciamento, ele pode acabar se tornando talvez um etnólogo, um antropólogo, algo desse tipo nesse aspecto. Não que a história cultural não deva fazer uso da memória, como o Derek disse, ela é muito importante para o historiador, mas o uso excessivo dessa memória sem um distanciamento pode acabar criando uma visão meio deturpada do historiador em relação àquele contexto ou àquele fato. Eu acho que cabe muito o termo que o próprio Proust usa, né, dos alemães, que é a questão de historicizar esse tempo, né? O tempo da história é o tempo construído pelo próprio trabalho do historiador, aquele é próprio ao ofício do fazer história. Inclusive tem relação com a frase, aquela frase do Paul Vine, né? A história é um emaranhado de fatos, quem dá sentido para ela é o historiador.
Bom, pessoal, para começar o nosso último bloco, no qual vamos tratar da periodização e da pluralidade do tempo, eu começo aqui com aquela citação trazida pelo próprio Proust lá no começo do texto, citação do Lévi-Strauss, a respeito da periodização na história, né, no conhecimento histórico. Mesmo que a periodização, que é um negócio que a gente sempre martela muito nas nossas discussões, nas mais diversas disciplinas, mesmo que ela não seja o fator primordial do conhecimento histórico, né, ainda assim ela se faz muito necessária. Por quê? Porque pensando principalmente no ensino de história, que por coincidência é a nossa disciplina, é fundamental para o aluno que ele entenda a perspectiva de mudança, né, para que ele possa enxergar um antes e um depois, a transformação, e não só a transformação, mas também a permanência, né? Então a questão da periodização, da cronologia, da datação, ela se faz extremamente fundamental nesse sentido. Claro, a gente tem inúmeras críticas para algumas escolas historiográficas, né, que se fizeram até um abuso da datação, pensando no historicismo, positivismo, né, grandes nomes, grandes datas e simplesmente só isso. Então o conhecimento histórico ele vai muito além somente o emaranhado de fatos, como a gente citou no bloco anterior, né? A periodização e a cronologia, então, elas se fazem extremamente importantes nesse processo do fazer história. Então, Derek, pegando um gancho do que você estava dizendo em relação à periodização, essa periodização ela é tão importante para o historiador, principalmente quando a gente pega um exemplo do livro A História do Brasil, do Van Hagen, e da crítica a qual o Capistrano de Abreu fazia ao Van Hagen, que por falta de uma periodização, ele acabou por não ter na sua obra uma visão de conjunto. Ele não conseguiu criar uma teoria do Brasil, uma teoria da história. Faltava algum tipo de conhecimento de sociedade como um todo, a partir da perspectiva sociológica, talvez, de Comte, de Spencer, a qual o Capistrano era muito ligado, né? Eu acho interessante, né, essa questão do Van Hagen, assim, né, sobre o Capistrano falar que a periodização, ele peca muito nisso, porque quando a gente vai pegar a obra do Van Hagen, parece assim uma crônica, um diário, né? Ele não localiza você de forma ampla, estrutural, né? Como se fosse uma crônica. Segunda-feira, 24 de abril, de tal dia. Mas tá, né? E o que isso significa? Exatamente. Eu acho que até mesmo no texto do José Carlos Reis, na qual ele trata, né, de Van Hagen e FHC, um trecho ele fala sobre isso. O Van Hagen acaba se perdendo tanto com a enumeração de datas, né, o dia após dia, né, na manhã seguinte, quase que uma crônica, como você falou, que se perdeu o entendimento e a sequência dos acontecimentos na qual ele estava tentando narrar e interpretar. Então aí a gente vê um exemplo, né, da questão da periodização, um problema da questão da datação. E é uma coisa que, querendo, né, trazer mais para o que a gente estava vendo, que a Emília Viotti, ela faz muito bem a periodização do livro dela, né? Sem dúvida, né? A Emília Viotti vem além de ter uma perspectiva marxista, né? Então ela está olhando para de um outro lado, de um outro campo, para essa história do Brasil da qual ela vai interpretar. Fica claro, assim, né, a questão cronológica do que está acontecendo, estrutural, de forma ampla, né? Sem dúvida. E exatamente o que o próprio Proust, ele relata no texto, que é essa ideia de continuidade e ruptura. A periodização, ela consegue abarcar um sentido a qual a pessoa que está lendo, ela consegue entender que existe um processo de continuidade e também existe um processo de ruptura dentro daquele mesmo fato, daquele mesmo período, entendeu? Então a periodização é muito importante para o historiador nesse sentido. Eu acho que, visando sintetizar também esse pedaço da nossa conversa, a questão também, né, não é a simples periodização pela periodização, né? O historiador, ele deve fazer essas periodizações
de modo que elas estejam sempre articuladas umas às outras, para que nada fique desconexo ali a partir daquela análise, daquela interpretação do recorte que ele fez. Dando continuidade ao que o Derek estava falando em relação à periodização, agora nós iremos abordar a questão da pluralidade no tempo. Como o Derek bem nos disse, a história ela não pode evitar a periodização. E é importante ressaltar que cada objeto histórico ele tem a sua própria periodização. Ou seja, o tempo ele possui um aspecto plural. E o Braudel ele consegue transferir essa pluralidade no tempo, principalmente na sua obra, né, O Mediterrâneo, quando ele fala sobre a questão dos 3 tempos da história. O tempo de longa duração, que seria o tempo, né, de natureza geográfica, que seria um tempo quase imóvel, né, onde aconteceria onde o historiador veria as grandes estruturas e as grandes permanências do tempo. O segundo seria o tempo de média duração, que possui um caráter mais econômico, num aspecto de conjuntura, onde a gente analisaria essas mudanças que vão acontecendo num espaço de tempo ali entre 10, 20, 30 anos, mais ou menos. E o tempo de curta duração, que seria aquele tempo dos fatos históricos, dos grandes personagens históricos, um tempo principalmente de uma história política. E essa seria mais ou menos um pouco da pluralidade do tempo, a qual o Braudel, ele de forma maestral, ele nos apresenta. O Braudel é muito feliz nessa descoberta dele, né? Porque ele começa com o intuito de falar sobre um rei, né? Filipe II, e quando ele se depara, o personagem principal do livro se torna o mar. É magnífica a forma como ele consegue trabalhar essa perspectiva, algo que até então é extremamente novo, e de entender que essa sobreposição de tempos, né, como eles ainda mesmo eles se complementam e se sobrepõem a todo momento, né, é extremamente essencial na nossa análise histórica. E exatamente, na obra do Braudel a gente consegue ver um pouco dessa importância do trabalho sobre o tempo do historiador, porque além de colocar uma ordem, uma classificação cronológica do tempo, ele consegue abarcar um tipo de hierarquização de fenômenos em função do ritmo, de cada mudança, de cada aspecto que acontece entre eles. Pois é, Samuel. Então acho que para concluir a gente vê que a história ela se faz a partir do tempo, né? Desse tempo na qual nós discutimos ao longo da nossa conversa, e que não só isso, né? É uma reflexão sobre ele próprio e o próprio desenrolar da história. Bom, pessoal, e nós finalizamos por aqui. Espero que todos vocês gostem. Acho que o nosso objetivo foi alcançado, que era propor uma conversa muito tranquila, sem muita formalidade, mas claro, com muita responsabilidade e seriedade. Obrigado e um abraço a todos.